A principal fonte de informação a respeito de Jesus são as Sagradas Escrituras, em cujo Antigo Testamento estava Cristo prometido. Vejamos o caráter de algumas destas profecias. Olá, eu sou o pastor Agnaldo Campos. Antes de entrarmos na mensagem, verifique sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Por isso o Senhor vai dar um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Isaías 7, verso 14. Emanuel quer dizer Deus conosco. O mesmo profeta Isaías, referindo-se ao Messias, escreveu: pois nasceu um menino, um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isaías 9, verso 6. Por estas passagens vemos que o Messias não poderia ser apenas um homem, nem apenas um grande profeta, porque os predicados de Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, só se aplicam a Deus. Quando nossos primeiros pais pecaram, Deus prometeu enviar a semente da mulher, o Messias, e desde então, através dos séculos, repetiu essa consoladora promessa, sempre juntando-lhe mais e mais informações acerca do caráter e da missão do Messias. E quando se aproximava a época em que a semente da mulher deveria se manifestar para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, Deus cumpriu inúmeras outras profecias, operando grandes mudanças na vida social, política e cultural do mundo. Nessa época excepcional, chamada nas Escrituras de a plenitude dos tempos, veio o Senhor Jesus. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo de lei, Gálatas 4, verso 4. Quanto à encarnação do Verbo, a própria Escritura chama de grande mistério, que só pode ser aceito pela fé e segundo a graça de Deus. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, verso 16. O apóstolo Paulo fala de Cristo, possuidor de duas naturezas, quando diz: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, verso 3 e 4. Na genealogia de Cristo, em Mateus, a palavra gerou é repetida 39 vezes, mas é omitida no versículo 16. E a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Mateus 1, verso 16. Aqui, como em toda a Bíblia, não lemos que Jesus foi gerado pela vontade do homem. O evangelista Lucas esclarece-nos este mistério quando registra as palavras do anjo Gabriel a Maria. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Voltando a Mateus, encontramos: enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. É bom reprisar aqui que o Messias seria a semente da mulher e não do homem. Deus e homem numa só pessoa. Jesus Cristo é
a figura mais importante da história da humanidade. Há mais de 2000 anos, ele tem sido mais do que vencedor. São de Lutero essas palavras: fora de Cristo, desconheço salvação ou consolo, caminho ou apoio, conselho ou vereda. Nessa verdade, permaneço e mediante ela avanço, porquanto este é o verdadeiro caminho e ponte. Mais firme e mais certo do que qualquer edifício de pedra ou ponte de ferro. Seria mais fácil desfazerem-se céu e terra do que ele falhar ou enganar. Por outro lado, o Novo Testamento apresenta Jesus não apenas como uma verdadeira vida humana, mas como a vida humana verdadeira. Teve mãe humana, cresceu e desenvolveu-se normalmente como menino pela adolescência e maturidade. Teve a experiência das emoções e dos sentimentos comuns a todos os homens: amor, tristeza, indignação, compaixão. Foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Não só comeu e bebeu, mas conheceu a fome, a sede e o cansaço. Sua humanidade foi a mais elevada e a mais santa que este mundo jamais viu. E quanto à sua divindade, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. Jesus coloca a sua própria autoridade em paralelo com a autoridade de Deus Pai. Fala com a autoridade do Pai e chega mesmo a dizer: respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me vê a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, verso 9. Jesus, o Filho de Deus, foi feito mediador do novo concerto pelo derramamento do precioso sangue na cruz, resgatando assim da maldição eterna todos os que nele confiam. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3, verso 36. Os que se insurgem contra a divindade de Jesus Cristo, assemelhar-se-á a Himeneu e Fileto, acerca dos quais o apóstolo Paulo advertiu Timóteo: a linguagem dele corrói como câncer. Jesus, o bendito Salvador, se despediu da sua glória celeste e vestiu-se igual a um camponês. Por amor de nós, tornou-se pobre. Dormiu na manjedoura de outrem. Viajou em bote emprestado. Cavalgou no jumento alheio e foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, tal a sua pobreza. Entretanto, todos falharam, mas ele nunca. Ele é o perfeito Salvador, o amoroso Senhor, o poderoso Cristo. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe em suas redes sociais para que essa mensagem possa ser canal de bênçãos na vida de mais pessoas. Deus te abençoe em Cristo Jesus.